Hoje a doutora Maria Faioc está com a gente. Tudo bom, minha linda? Tudo bem? Tudo Para tirar ótimo. as dúvidas da galera de casa, porque sempre chove, pergunta aqui para você, meu anjo. Bem-vinda sempre. Tudo bem? Tudo bem também, tudo graças ótimo. a Deus. Vamos começar explicando? Essa é uma dúvida que sempre aparece por aqui. As pessoas querem saber qual é a diferença entre a aposentadoria e o benefício LOAS. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a aposentadoria é para quem contribui. Quem verte contribuição, quem vai lá, paga ou carnê ou com carteira registrada. Então, a aposentadoria é para quem contribui. O benefício de prestação continuada é um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício assistencialista. Então, é um benefício para aquelas pessoas que não necessariamente contribuíram, né? São pessoas que ali não conseguiram, por exemplo, implementar as condições para uma aposentadoria e elas podem requerer o benefício de prestação continuada, que muita gente conhece como LOAS. Tem o LOAS idoso e o LOAS portador de deficiência. Tá. Então, essas pessoas que não atingiram contribuição, que não são seguradas do INSS, mas são pessoas de baixa renda, né, que passaram por uma perícia social, dependendo se são questões de saúde também, por uma perícia médica, vai ser analisado tudo isso. Com a análise, essa pessoa pode receber esse benefício assistencial. Tá. Diferenças, tá? Um é definitivo, a aposentadoria é definitiva, porque você contribuiu, então você tem direito, é uma coisa sua, ninguém tira. No outro, não. Por ele ser um benefício assistencial, ele temporário. pode ser revisado. Então, por exemplo, a pessoa pode ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria, Sim. e aí Receber uma herança. receber uma herança, mudar de patamar ali econômico e não fazer mais jus ao benefício. Então, ele pode ser revisado a cada 2 anos. A aposentadoria tem direito ao 13º, o outro não tem direito ao 13º. Tá. Tá? Gera pensão. Então, se você é aposentado, você é casado, você tem filhos menores, você dá direito dos seus dependentes receberem uma pensão. O outro já não. O benefício de prestação continuada também não dá É para pessoa, direito, só para o beneficiário. Exatamente, Tá. a uma pensão. E ele é mais chatinho, porque periodicamente quem recebe um benefício assistencial tem que se dirigir ao CRAS, Tem que provar. tem que provar que continua naquela mesma situação, fazendo sempre a atualização no CAD único, Tá. que é aquele cadastro único de assistência social. Inclusive, para esse tipo de benefício, teve novidades agora, há pouco tempo, porque antes, quando esse benefício ele era revisado, o INSS verificava ali alguma inconsistência, algum problema, o INSS simplesmente cortava e a pessoa não tinha como recorrer, não tinha tempo hábil, Não dava para reclamar. não conseguia, né? Tinha, muitas vezes, ter que dar entrada num novo benefício. Saiu uma instrução normativa nova que o INSS, a partir do momento que ele corta, ele tem 30 dias para fazer uma análise. A pessoa apresenta a defesa, apresentou, o INSS e faz essa análise. Não tem que fazer o processo todo de novo. Todo de novo. Que bom. Se dentro de 30 dias o INSS não faz essa análise, ele é obrigado a liberar novamente o pagamento e depois aí ele pode novamente Mas a pessoa tem a convocar. obrigação de apresentar a defesa Sim, dela. tem a nesses obrigação 30 dias de também. apresentar a Isso pode ser defesa. feito pela internet? Pode ser agendado. Pelo aplicativo? Tá? Pode ser agendado pelo aplicativo ou também pelo telefone 135. Então, Tá. é muito importante, porque tem muita gente que fala assim, sabe? Eu não vou contribuir não, porque depois eu aposento de qualquer jeito. Não, isso é uma mentira. Tem uma contribuição mínima. Exatamente, isso é a boataria do povo. Né? Para aposentar tem contribuição mínima. Para o LOAS, né, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, tem os requisitos, que tá na linha da pobreza, né, você não ter condições de sustentar, nem de seus parentes, isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não tenho renda, eu não tenho aposentadoria, eu não trabalho e eu não consigo LOAS. Aí você vai olhar os filhos desse idoso ou dessa pessoa que é Tá todo portadora. mundo muito bem de vida. Muito bem de vida. Então, a lei fala que esses filhos têm obrigação de cuidar dos pais. Sim. Então, ele não pode passar isso para o Estado. Não só financeira, essa obrigação moral, né? Então, Tá tudo todo isso é mundo bem de analisado. vida. Então, é bem difícil conseguir o benefício por causa disso. Tá bom. Vamos lá para as dúvidas da galera aqui, gente. Eu, Macramê, tá querendo saber o seguinte. Bom dia, lindona. Tenho 48 anos, 11 anos de carteira assinada. Nesse momento, estou desempregada. Devo pagar avulso ou MEI? Devo pagar quantos anos para conseguir me aposentar? Ouvi dizer que pode pagar 5 anos retroativo, é verdade? Esse ouvi dizer tem que ser checado sempre, né? Sempre. Porque eu ouvi dizer nem sempre condiz com a realidade, Não, né? não. Ela tem Primeiro várias pra- questões aí, várias perguntas dentro de uma só. Então, vamos tentar... Destrinchar, vamos fazer o método Jack, vamos por partes. Vamos lá. Primeiro, contribuições em atraso, 5 anos, mentira.
Você pode fazer recolhimento retroativo? Pode, desde que você tenha inscrição em aberta de autônomo. Desde que, por exemplo, você seja um autônomo, você vem pagando regularmente o seu INSS, aí de determinado momento aconteceu algum problema, você parou de pagar. Você tem o direito de ir lá e pagar esses atrasados. Agora, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, não pagou e lá na frente conseguiu dinheiro e quer pagar o retroativo, não pode, a lei não permite isso. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse me disse aí, porque eu já vi muita gente indo lá, recolher tudo de uma vez, um período que ficou em aberto, achar que isso vai servir para aposentadoria e na hora da aposentadoria não serviu e ainda perdeu dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado. Vixe, tá? Olha só, imagina. Então, qual é a dúvida? Ela quer saber qual é o tempo mínimo de contribuição. 15 anos. 15 anos. Tanto para o homem como para a mulher. Ela tem 11, tá faltando 4 então. Faltam 4. E tem que ser em dia, tá, gente? Esses 15 anos tem que ser rigorosamente em dia, igual o carnê do... Você entende? Tem que ser em dia. Né? Senão, não vale. Então não adianta você ir lá, por exemplo, eu tenho 10 e paguei 5 de uma vez. Não vai, porque você tem que cumprir a carência mínima, 15 anos em dia. Tá. Então tem que ter 15 anos de contribuição e numa idade mínima. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, a idade mínima da mulher sobe para 62 anos de idade. Até o dia 31 agora de dezembro, 61 anos e 6 meses. Então, a partir do dia 1º de janeiro, precisa de ter 62 anos e 15 anos no mínimo de contribuição. Esses 15 anos não tem necessidade de serem ininterruptos, eles têm que ser somados, pode ser vários empregos. Trabalhei lá na década de 80, 5 anos. Depois trabalhei mais 4 anos com carteira assinada nos anos 2000. E agora continuo pagando até... Não tem problema, junta agora, tudo. Uma dúvida aqui que eu acho que faz parte, inclusive, do cenário dela, né? Que ela apresentou aqui. Ela tem 48 anos, você disse que a partir do ano que vem 62. Ela vai já pegar os 62. 2024, mas ela tem 48 ainda, né? Então, tá faltando um tempinho se ela quiser por idade. A tabela finaliza ano que vem, gente. Se ela quiser por idade, né? Não, na verdade, o que acontece? Com a reforma da Previdência, tudo virou idade. Mulher 62, homem 65. No mínimo 15 anos de contribuição. Existe ainda a aposentadoria por tempo, a aposentadoria especial, a aposentadoria para portador de deficiência, pelas regras antigas, para aquelas pessoas que têm direito a regras de transição. Tá. Então, por isso que é importante, ela é jovem, ela não vai ter jeito, ela tem pouca contribuição e ela é muito jovem. Então, e ela vai ter que esperar. Então, por exemplo, ela tem 48, mais 4 anos que falta para o mínimo de contribuição, 15, ela vai ter 52. Ainda não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, aí ela vai ter que decidir se ela fica sem contribuir, vamos supor que ela é do lar. Ela pode ficar sem contribuir e deixar para contribuir lá no final esses 4 anos que faltam. Problemas, ela não vai estar segurada. Tá. Então, se acontecer de ficar doente, inválida, falecer, não recebe pensão. Então, ela tem que... Por isso tem que manter esse pagamento. Exatamente. E quanto mais tempo você paga, melhor se aposenta? Exatamente. Tá. Então, aí, o que as pessoas têm que perceber? Ela é jovem, tem pouco tempo, então ela já vai cair para a regra nova. Agora, a gente tem uma leva, a gente tem muita gente que tem aí 30 anos de contribuição, 20 e tantos anos, já tem uma idade mais avançada. Essas pessoas, sim, precisam investigar para saber se elas não têm direito de se aposentar pela regra antiga, qual é o melhor benefício. Às vezes a pessoa tem várias regras para se aposentar. Porque essa explicação que você está passando agora responde várias dúvidas de várias pessoas. Inclusive, entra aqui na da Zoneide R. Santos. Bom dia, tenho 30 anos de contribuição, 57, ela faz 58 daqui a pouco. E ela quer saber se em 2023 ela vai conseguir se aposentar antes mesmo de completar 58. Ela só consegue com 62. Não, porque olha, vamos fazer uma continha de cabeça, porque hoje tudo tem que ser lá no programinha, né? Porque é muita regrinha. Se ela tem 30 anos hoje, nós estamos em 2022. 30 anos de contribuição, né? Se ela tem 30 anos de contribuição, significa que lá na reforma da Previdência, ela não tinha os 30, ela tinha menos. Então, o que ela tem que verificar? Se lá na reforma da Previdência, que é novembro de 2019, a reforma no dia 12 de novembro, se até o dia 12 de novembro, quanto ela tinha? Ela tinha, sei lá, 28 anos de contribuição. Faltavam 2 para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, por exemplo, ela entra numa regra, né, de um pedágio, que seria, ela tem que trabalhar esses 2 anos, mais um pedágio de 50%, trabalhar mais um. Então, ela se aposentaria, por exemplo, com 31 anos. Então, ela tem que ver, não adianta ela ver o que ela tem hoje, ela tem que ver o que ela tinha lá enquanto em 2019. ela está devendo, entre aspas. Exatamente. Entendi. Com base no que ela deveria, né, que deve, por exemplo, faltavam 2 anos, ela vai ver em qual regra ela se pode aposenta. se enquadrar. E aí, fazendo essa análise, ela também pode
calcular o quanto vai ser o valor do benefício. Porque às vezes aquela regra lá de trás, com, por exemplo, o pedágio dos 50%. Não é tão bom. É melhor ela esperar uma outra regra, porque o valor vai ser maior. Por isso que a gente precisa de ajuda nesses casos, né? Eu acho que no caso dela, por exemplo, consultar um advogado para ajudar a entender, porque, cara, tem essas coisas antigas que muitas vezes a pessoa não se lembra. E só fazer simulação no aplicativo, muitas vezes não dá a realidade para ela, ou dá? Não, porque o aplicativo, às vezes, ele dá um bug. Às vezes, ele não te... Eu já vi vários casos, por exemplo, a pessoa ter 2, 3 tipos de direitos. Né, em datas diferentes ali, mas está enquadrado em várias regras. E o aplicativo, ao invés dele dar aquela mais vantajosa, do maior valor, ele entrega a qualquer uma. E aí a pessoa acaba sendo enganada. Será que é sem querer? Ou sem querer querendo? Então, a gente não sabe. Sem querer querendo. A gente não sabe. Aplicativo daqui. Ai. Então é super complicado. Então a gente tem que tomar o cuidado, assim, muito grande, porque nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da vida... Gente. Como é que vai ser daqui pra frente? É pro resto da vida. Exatamente. É pro resto da vida. A Inês Bueno quer saber o seguinte: por favor, gostaria de saber sobre a revisão para aposentados, que é a revisão da vida toda. A gente falou algumas vezes sobre isso aqui. E aí? Continua na mesma, continua, o placar é favorável aos aposentados. Para o pessoal de casa entender o que é. Revisão da vida toda é você incluir, porque o cálculo da aposentadoria era de julho de 1994 até a data em que a pessoa se aposenta. Todos os salários anteriores a julho de 94, que são outras moedas, antes do Plano Real, são descartados. E muitas pessoas, antes de julho de 94, contribuíram com salários altíssimos. Até casos de pessoas que contribuíram com 20 salários mínimos mês. E isso tudo foi descartado. Então, essa revisão, ela pede o quê? Ela pede para incluir esse período anterior a julho de 94 e recalcular o valor da aposentadoria. Isso foi para o Supremo. Tá, o placar favorável aos aposentados, a maioria é para esses aposentados que requereram a revisão. No entanto, não termina o julgamento, né? A gente sabe questões de política e toda essa confusão que a gente está passando, o Supremo meio que deu uma parada, ele não está julgando esses casos. Então, o que a gente precisa é que julgue isso, para isso deslanchar de vez. Dicas Os assuntos que interessam para o povo ficam para depois, né? Exatamente. Dicas que também aquilo são suspeitas, a gente não pode afirmar que é isso. Tem uma corrente aí no pessoal dizendo o seguinte, que eles estão demorando, atrasando, porque tem muita gente esperando sair o resultado final mesmo, sacramentar, para depois entrar com a ação. Só que nesse meio tempo de esperar, muita gente vai prescrever, vai perder o direito. Não dorme no ponto, não. Então, a minha sugestão é que, olha, procura um advogado, tem que mandar fazer o cálculo, isso é muito importante, fazer o cálculo antes de entrar com a ação, porque já vi casos de incluir e diminuir, ao invés de aumentar, diminui. Então, procura um advogado, faz o cálculo deu ok, entra e aguarda, para você não perder o prazo, porque para você entrar com essa revisão, você tem que estar aposentado há menos de 10 anos. Então, eles, segundo a gente vê a boataria, né, a rádio peão, aí as fofocas que estão segurando, porque muita gente está para prescrever. Então, assim, para eles é uma forma de economizar. Poder afirmar isso, não dá. São os boatos. É uma especulação. Mas assim, né, o seguro morreu de velho e eu acredito em tudo. E faça o cálculo antes, como a Faioc muito bem alertou, para não ter diminuição do valor, gente, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? A Heloísa Freire, acho que ela vai entrar nesse assunto que a gente comentou agora há pouco, né? De que não adianta não ter contribuído, achar que só aposenta por ter uma idade já mais avançada. Ela tem 70 anos e sempre dona de casa. Como eu faço para ter uma aposentadoria? Tenho que esperar meu marido morrer? Obrigada, beijo pra você também, meu amor. Quer dizer, só como uma viúva de alguém que contribuiu, então, ela conseguiria. Se ele é aposentado, ela não disse se contribuiu ou não, né? Esse é o problema. Se ela não contribuiu, tem 70 anos, ela tem que ser enquadrada como uma pessoa de baixa renda para ter direito ao benefício de prestação continuada. O que ela pode fazer? Ela pode ir ao CRAS, fazer a inscrição no CadÚnico, vai ser analisado a renda por pessoa da família. Se ela se enquadrar, ela pode pedir o LOAS, inclusive depois até receber a pensão desse esposo. Aí eles cortam o LOAS quando o esposo falecer e ela recebe a pensão. Recebe aposentadoria, Qual é o problema? Pensão, cuidado. Eu estou pegando muitos casos, inclusive,
porque o INSS vem aí dos últimos anos fazendo pente fino, tanto nos benefícios de prestação continuada, nas aposentadorias e nas pensões, de pessoas que eram casadas, omitiram essa informação, requereram o LOAS e agora os esposos, as esposas estão falecendo e eles não estão conseguindo pensão justamente porque mentiram lá para conseguir o benefício. Tá. Então, tomar um pouco de cuidado, porque dá um trabalho depois para reverter essa situação, o INSS quer cobrar, alguns eles enxergam casos como má fé, da Polícia Federal. Muita gente não é má fé, tem muita gente que tem muito erro no preenchimento do formulário. Peão. Olha, vai lá que você tem direito. Sim. Todo mundo tem direito. Eu já ouvi gente chegar para mim, não, porque eu fiquei sabendo que todo mundo tem direito a uma aposentadoria de salário mínimo. Então é só dar entrada. Não é. Eu digo que a informação correta é uma arma poderosíssima, né? Não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado, por exemplo, olha, isso aí também é um alerta para o pessoal de casa. A gente está pegando muito caso de pessoas que estavam aposentadas há 10, 12 anos e agora estão tendo suas aposentadorias canceladas. Por quê? Porque descobriram que foi fraudado o CNIS dessas pessoas, elas não tinham o tempo correto, né, o tempo de contribuição. E aí, fraudadores cobram dessas pessoas e manipulam lá, alteram o CNIS e aumentam o tempo de contribuição, inclusive com a conivência de funcionários do INSS. Nossa, muitas gente, pessoas absurdo. entraram na boa fé, procuraram lá um profissional e o profissional falou, olha, dá pra gente pagar aqui uns atrasados. Dá pra dar uma mexidinha aqui. Né, dá pra pagar uns atrasados e você aposenta. A pessoa na boa fé pega o dinheiro, dá, só que é fraude. Essa pessoa não está pagando os atrasados, eles estão só mexendo ali, alguém com acesso ao INSS, aposenta e a pessoa acreditou que pagou atrasado. Então tem que tomar muito cuidado, minha gente. Deus. E muitos casos, chegou um caso para mim essa semana, pra você ter uma ideia, e pasme. A pessoa, o INSS está cobrando mais de R$500 mil dessa pessoa para ela devolver de aposentadoria indevida. Porque justamente ela caiu nesse conto do vigário. Procurou um profissional que se disse advogado e não era, depois a gente descobriu, falou que ela tinha direito a pagar os retroativos, os atrasados, para se aposentar. Ela acreditou, deu dinheiro para essa pessoa, saiu a aposentadoria e agora ela caiu num pente fino e descobriu que era tudo fraudado, não tinha pagamento de atrasado. Dessa pessoa, está sendo mas processada. dá para provar? Então, a gente está tentando provar a boa-fé dessa pessoa. Pois é. Né? Tá sem receber a aposentadoria e ainda está sendo cobrada. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. É muita gente querendo aí. Eu mesma fui vítima de golpe esses dias. Pessoas ligando, se passando por mim, pedindo dinheiro para pessoas dizendo que era processo. Então, tenta boletim de ocorrência. Não aconteceu só comigo, com mais outros 2 advogados aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vivendo num momento que as pessoas pararam de assaltar na rua e começaram a assaltar via celular virtual. E internet virtual. Exato. Então, não acreditem. Tem que tomar muito cuidado, gente. Consulte a fonte, sempre. Sempre. Muito. Né? Ai, que loucura. Nossa, fiquei com muita dó dessa pessoa. Bom, aqui acho que é mais um caso desse. Ela tem 69 anos, é a Marcilene. E 14 anos pagos, ainda não consegui aposentar. Tem que completar os 15 anos. Completa os 15 anos, aí ela tá faltando um ano, vai lá, paga mês a mês. É Marcilene, né? Isso. Marcilene, paga mês a mês, tá? Não vai cair nesse conto de ir lá e pagar tudo de uma vez. Se você tá pagando como segurado facultativo, que é dona de casa, desempregado, aquele código 1473 ou 1406, não deixe atrasar. Pague sempre entre o dia 1º e o dia 15 do mês seguinte, porque não pode ter atraso, não pode ter recolhimento em atraso para contar para fins de carência. A gente falou bastante da aposentadoria das mulheres, agora vamos falar aqui de um caso. Eu vou deixar a pergunta no ar, vou dar um recadinho, tá? A professora Silvia, amo este programa, obrigada, minha linda, pela audiência. Ela diz que a dúvida dela é em relação à aposentadoria do marido. Ele completa 60 anos agora, em 26 de novembro, trabalha desde os 14 anos, porém, fez a contagem do tempo e valores e se aposenta agora, o salário é muito baixo. Recebeu informações que 3 anos registrado numa empresa não podem entrar na contagem dessa conta geral que tá rolando aqui. Eu volto já. Vamos lá, eu deixei a pergunta da professora Silvia, quase não sai. Deixei aqui no ar. Então, e aí, você conta. sabe que é um negócio muito interessante, que ela fala que ele trabalha desde os 14. Desde bem cedo, né? E ele tem 60 anos. Então, gente, ele trabalha há muito tempo. Nós vamos colocar aí 6 para 20, são 36, mais de... 46 anos, então, né? 46 deve anos ter alguns trabalhando. Buracos, né? Porque, assim, senão ele já teria se aposentado. Só que tem um negócio que pouca gente sabe, que é a regra do descarte da aposentadoria. Por isso que a gente não pode confiar no sistema do INSS. Porque o sistema, ele dá lá a primeira opção que aparece. Só que existe uma regra que fala o seguinte, olha, se você já tem o tempo mínimo, já passou do tempo mínimo, vamos supor que você precisaria de 36 anos para se aposentar e você tem lá 37, 38.
E desse período que eles vão usar para o seu cálculo, se você excluir algumas contribuições que são baixas, salários que só prejudicam, né? Que não vão aumentar o valor da aposentadoria, e desde que você mantenha o mínimo necessário de contribuição, isso pode aumentar o valor da aposentadoria. Então, pode ser que no caso do esposo da professora, ele deveria mandar simular essa situação que eu estou falando. Tá. Porque muito provavelmente ele já passou até do tempo mínimo para se aposentar. Sim. Só que deve estar incluindo tudo, inclusive os salários ruins. Sim. Então, tem que ir num especialista para quê? O especialista vai triar, vai E falar, ver se vamos dá pra tirar tirar esses, isso. e manter só os bons para uma aposentadoria melhor. E isso tá tudo dentro da regra. Tá dentro da regra. O que ele vai perder? Isso que ele excluir, ele não pode utilizar. Então, vamos supor, não, eu quero descartar lá 3 anos que eu paguei como autônomo e paguei salário mínimo e agora está prejudicando a minha aposentadoria. Pode descartar isso? Pode, desde que ele já tenha ultrapassado até o tempo mínimo de contribuição. Deu o tempo mínimo, descartou, ótimo, vai aumentar o valor da aposentadoria. E isso o INSS não está fazendo. Tá. O correto era o INSS simular todas essas possibilidades. Então, a gente está pegando muito caso que a pessoa está dando entrada, o INSS concede na primeira opção e a gente vai vendo essas coisinhas e descobre, não, mas isso aqui está errado. Se tivesse descartado isso, se tivesse feito isso, e a pessoa às vezes aumenta 1.000. A gente pegou outro dia um caso, R$1.500 aumento de aposentadoria. Nossa, que beleza. Justamente por causa desse descarte. Entendi. Então, no caso dela, minha dica é essa, para procurar um especialista para fazer isso. Super importante procurar especialista, gente, porque eu percebi aqui que muitas das perguntas estão nesse sentido, com relação ao tempo de contribuição, quando pode aposentar, porque a gente teve já tantas mudanças nessa regra, né? E tem o pessoal que já tem o tempo de contribuição lá de trás, que entra na regra antiga. Então, assim, é muito importante sempre consultar um especialista para conseguir tirar dessa situação a melhor condição possível, né? Enquanto a gente ficar nessas regras de transição, que vai demorar muito tempo, né? A reforma é recente, é de 2019, então a gente vai ter muitos anos aí de mudanças, de gente tendo vários direitos, em várias regras. Enquanto continuar isso, a pessoa vai ter que sempre recorrer a um especialista para não perder. Por quê? A gente fala assim, é melhor ver antes, procurar um especialista antes para fazer a aposentadoria, porque depois, se você procura depois, você vai entrar em revisão. Aí você vai ter que entrar na justiça, virar precatório, a gente sabe o que aconteceu com o precatório. O precatório está lá pendurado até agora. Está enrolado, então é melhor não... Pois é, um investimento que vale a pena, né, gente? Ó, lembrando que esse assunto continua hoje à tarde no Mulheres, a partir das 2 horas, né? As novas regras, o que vai acontecer em 2023, você fica sabendo hoje à tarde também no Mulheres, aqui na TV Gazeta. E eu quero agradecer a todos vocês que mandaram perguntas, lembrando que a FAIOC volta sempre para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Por isso, continue mandando pra gente, faremos outros plantões de dúvidas aqui. Infelizmente não deu para responder nem metade, né? Porque as dúvidas são muitas, mas logo, logo ela volta, tá? E aí o telefone do INSS é o 135, tem sempre o aplicativo que você pode baixar para tirar outras dúvidas também, mas ó, começa a seguir agora, @MariaFaioc lá no Instagram, né, no Face também. Face no Instagram, Maria Faioc com CK no final. CK no final. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Um grande beijo para você, coração, viu? E as Marias? Tão ótimo, não levar. Imagino. 3 de uma vez. Adolescência infantil, amiga. É verdade, falou tudo.